Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome de nosso Redentor Jesus Cristo, Senhor da igreja, Senhor nosso. Abramos as Escrituras. Esse texto não vai ser projetado ali. Se você tiver alguma dificuldade, quem estiver do seu lado vai te auxiliar. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. O texto que vai ser projetado para aqueles que estão em casa vai ser do verso 24 ao verso 27. Mas eu vou ler com os irmãos a partir do verso 21, que foi o texto da semana passada. Mateus 7, a partir do versículo 21 até o 27. Assim diz o texto: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 26. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, e reconhecemos a ousadia que é direcionar nossa voz, nosso pensamento diante do Senhor. Nós o fazemos tão somente porque cremos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário eliminou aquela barreira que havia entre nós e o Senhor. Aquele véu que fazia separação, Ele já não separa mais. Aquele abismo, fruto dos nossos pecados, foi rompido pela cruz do Calvário, e hoje podemos falar com o Senhor. Que privilégio nosso, Senhor, que privilégio nós temos. Mas nós desejamos ainda mais, além de podermos falar contigo, mediados por Jesus Cristo, também pela mediação de Jesus Cristo,
imploramos que seja gracioso para conosco e também fale conosco. Instrua-nos nesta hora, Senhor. Temos dito aqui continuamente que nossa alma tem fome de Ti, nossa alma tem sede de Ti, descendente no Senhor nesta hora, para a glória do Teu nome, Senhor, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Nós chegamos no final do Sermão do Monte. Estamos agora em Mateus capítulo 7. E o trecho de hoje é do verso 24 ao verso 27. Nós ouvimos aqui por 40 semanas. Hoje é o 41º sermão. Que o tema essencial de toda a Bíblia, o tema essencial de toda a Escritura Sagrada, do começo até o fim, é que o propósito histórico de Deus, o propósito que Deus tem na história, é chamar um povo para si mesmo, é separar esse povo, é um povo santo, separado do mundo, para lhe pertencer e lhe obedecer. E que a vocação desse povo é permanecer fiel a essa identidade, isto é, ser separado, ser diferente em todo o seu pensamento, em todo o seu comportamento. Já mencionei para vocês em algum momento dessa caminhada de 41 semanas, um texto em que Moisés registra as seguintes palavras, no livro de Levítico: Eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para as quais eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não pode haver um comentário mais triste, mais prejudicial para algum que se diz seguidor de Jesus Cristo ouvir a seguinte afirmação: mas você não é diferente das outras pessoas, a sua igreja não é diferente das outras igrejas. Nós já sabemos que o preparo para este Sermão do Monte foi um desafio já feito por Jesus antes de começar a pregar o sermão. Logo depois do seu batismo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele retorna aprovado daquela provação, e algum tempo antes de iniciar este Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, diz-nos o texto de Mateus: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra precisa acompanhar o sermão, para que ele seja melhor compreendido, o Sermão do Monte. Sem arrependimento ou sem uma mudança de mente, de perspectiva, sem uma mudança de mentalidade, essas palavras serão palavras vazias, que entrarão no ouvido e qualquer um pode completar a frase. Essas palavras sairão no outro. Eu temo que em minha própria vida, depois de ler e reler este sermão, que eu li a primeira vez em 1982, passe despercebido para mim daqui a alguns dias, e que eu me esqueça
o grande desafio que é nesta existência viver como alguém que se parece com Cristo. É por isso que alguns comentaristas dizem que o versículo-chave de todo esse sermão, desses 3 capítulos, é o que está registrado no capítulo 6, versículo 8, quando Jesus diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles. Lá em Levítico, texto que eu acabei de ler, Moisés registra: não fareis como eles. E aqui o nosso Senhor Jesus diz para os seus seguidores: não vos assemelheis, pois, a eles. Não há um parágrafo neste sermão, meus irmãos, que não trace um contraste entre um padrão cristão e o padrão não cristão. Os discípulos são contrastados com os religiosos da época, os fariseus da época. Jesus disse que os discípulos dele precisam ser diferentes dos fariseus, dos religiosos. Mas Jesus não apenas faz esse contraste, ele faz um outro contraste. Jesus disse que os seus discípulos são diferentes também daqueles que nem são religiosos, os pagãos daquela época. O sermão todo apresenta para nós um padrão extremamente elevado e desafiador. Não é difícil de compreender, como nós veremos no texto de hoje. Não é difícil de entender, mas é um grande desafio cumprir. Por que eu li os versículos anteriores, o 21 até o 23, que foram objeto do sermão da semana passada? Porque nesse trecho, o nosso Senhor traça a diferença, mais uma vez, dos seus discípulos com os demais. Ele diz que os seus discípulos são aqueles que professam a fé e obedecem, dizendo que nem todos que professam a fé em Jesus, de fato obedecem. E a desobediência deles, ainda que professando a fé em Jesus, a desobediência deles faz com que eles sejam distintos dos discípulos de Jesus. O que caracteriza o discípulo de Jesus ali não é nem professar fé em Jesus, declarar que Jesus é Senhor. Muitos fazem isso e muitos farão isso, mas os meus discípulos não só falam que eu sou Senhor, eles me obedecem como Senhor. Eles aprenderam e têm aprendido a morrer para si mesmos, abrir mão das suas próprias vontades para viver segundo a minha própria vontade. É interessante que a partir desse texto, nosso Senhor agora não está traçando um paralelo, um diferencial entre os cristãos, seus seguidores, e os fariseus hipócritas. Ele não está mais fazendo uma diferença entre os que são seus seguidores, seus discípulos, dos pagãos, que ficam fazendo longas orações repetidas como se assim pudessem ser ouvidos. Jesus agora está dizendo que os seus seguidores são cristãos diferentes de outros cristãos, que apesar de serem chamados cristãos, não são cristãos verdadeiros. A diferença agora não é mais contra o fariseu hipócrita, ou aquele que não tem religião. Agora, os seus discípulos precisam estar atentos sobre se eles de fato são cristãos autênticos, e se aqueles que o rodeiam são cristãos autênticos, porque nem todo que diz que Jesus é Senhor, de fato, entrará no reino dos céus, de fato está no reino dos céus. E nesse trecho de hoje, do 24 ao 27, nosso Senhor apresenta ainda um outro diferencial dos seus discípulos. O conhecimento e a prática. Enquanto naquele número 1, a distância estava entre dizer e fazer, que havia muitos que diziam, que falavam que Jesus é Senhor,
mas não faziam, não viviam coerente a essa profissão ou a essa declaração, ao não obedecerem, a distância agora está entre o ouvir e praticar. Há uma distância muito grande em ser bons ouvintes, em ser ouvintes atentos, ouvintes preocupados, ouvintes preciosos, de serem praticantes exímios. De um lado, há aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, que nós lemos no versículo 24. E do outro lado, outros que também ouvem estas minhas palavras, estão assentados ao lado de vocês, aqui no Sermão do Monte, estão rodeando vocês aqui na montanha, rodearão vocês em muitas das minhas caminhadas, estarão atentos a muitos dos meus ensinos, acompanharão a igreja minha verdadeira ao longo dos anos, estarão sentados nos bancos das igrejas, ouvindo as mesmas palavras, mas haverá uma diferença entre ouvinte de um outro ouvinte. Primeiro, quero falar sobre as semelhanças. 2.1. Nós já ouvimos durante o sermão, ao longo do sermão do monte, que o nosso Senhor já tinha apresentado distinções ou diferenças dos seus seguidores, dos fariseus hipócritas. Entre outras coisas, esses fariseus hipócritas estavam muito mais interessados em serem vistos pelos homens. Nós vamos encontrar uma palavra muito dura em relação a esses fariseus hipócritas, que pareciam ser autênticos, mas não eram autênticos. Dr. Lucas registra a seguinte palavra: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Jesus estava se referindo aos fariseus. Ao longo do sermão, nós ouvimos que o nosso Senhor diz que os seus discípulos também eram distintos dos pagãos que adoravam falsos deuses e que achavam que seriam ouvidos pelas suas vãs repetições. Nós encontraremos nosso Senhor dizendo assim, aqui no Sermão do Monte: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. O desafio agora, e eu reitero isso, o desafio agora não é estarmos atentos quanto aos fariseus, para ver se nós nos distinguimos deles. Nossa atenção agora não é para ver se nós nos distinguimos dos pagões deste mundo, que acham que o sal grosso e correlatos podem trazer alguma libertação, ou vãs repetições podem trazer alguma resposta. O desafio agora, nesses últimos parágrafos, na minha opinião, é infinitamente maior. Há diferenças entre cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Num olhar superficial, nós encontraremos muitas semelhanças, e é o ponto aqui agora. O texto diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, diz aí o verso 24, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele edificou a sua casa. No verso 26, nós lemos o seguinte:
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa. Os dois edificaram casas. E nós não precisamos ser versados em construção civil para perceber que a diferença de uma casa para outra não está na sua aparência. Num olhar superficial, há muitas semelhanças. Provavelmente mesma planta da construção, mesmas paredes, mesmas portas, mesmas janelas, mesmo telhado, ou ainda que não sejam idênticos, as duas são casas, e para serem casas, elas possuem paredes. Há semelhanças entre elas. Elas possuem portas, elas possuem cômodos, elas possuem telhado. Qualquer um que passar e olhar não vai ver diferença. Traduzindo essa metáfora para o que o Senhor quer dizer, pode haver mesmas crenças, podem haver mesmas declarações de fé, Senhor, Senhor, podem haver mesma reverência com o Senhor Jesus Cristo, pode haver o mesmo conhecimento, o mesmo acesso às Escrituras, pode haver a mesma atenção ao ouvir o Evangelho de Cristo, pode haver as mesmas convicções, parecem iguais, são todos cristãos, são todas casas, professam uma ortodoxia, professam o que é verdadeiro, Jesus de fato é Senhor, são prudentes e querem edificar suas vidas, querem construir suas casas, ouvem as palavras inefáveis da boca do Mestre. As semelhanças são enormes, e qualquer um desavisado pode olhar para uma casa e para outra e dizer, são casas. Qualquer um desavisado pode olhar para um e para outro e dizer, são cristãos, olha o que dizem, olha as suas declarações, olha as suas convicções, a sua ortodoxia, olha a atenção com que levam a sério a palavra de Deus, olha a reverência para ouvi-la, olha a solenidade com que tratam o Senhor Jesus Cristo. Mas aí nós vamos para o argumento seguinte: apesar das muitas semelhanças, existem diferenças. E aí, meus irmãos, não há espaço para neutralidade, não há espaço, pelo menos num primeiro momento, para sossego, para dizer assim, estou tranquilo, estou bem na fita, sem ao menos fazermos uma autorreflexão. Será que eu possuo essas diferenças? Será que de fato eu sou identificado com o meu Redentor? Apesar das casas serem muito parecidas, serem casas, apesar das semelhanças estéticas, havia uma diferença fundamental, uma única diferença, não visível aos olhos, não perceptível numa pequena observação, era uma diferença fundamental: seus alicerces. Tais diferenças são, na maioria das vezes, impossíveis de serem percebidas. Não são aparentes num primeiro momento. Você olha para uma casa e olha para outra casa, e você não consegue avaliar o seu fundamento, você não consegue ver diferenças. É possível? Não é possível. É muito certo que, num olhar menos aprofundado, nós não consigamos perceber a autenticidade daqueles que estão pregando sobre nós. Muitas vezes somos regidos por preferências. Eu gosto dele, porque está sendo observado pela aparência. Ele concorda com você,
Ele é agradável a você? Outras vezes nós podemos nos equivocar com aqueles que nos rodeiam, que nos aconselham, que são às vezes exemplos para nós, que em tese são confiáveis porque professam a fé em Jesus. Outras vezes nós podemos cometer equívocos ao observar ou a olhar para nós mesmos. Nós não podemos olhar para a aparência. Nós não podemos nos contentar com as declarações de fé, com as afirmações que são feitas, nem as dos outros e nem mesmo as nossas. Ambas as casas parecem ser a mesma coisa, e muitos cristãos parecem ser a mesma pessoa. Mas há uma diferença crucial. Naquela passagem anterior que nós lemos hoje, que foi fruto do sermão da semana passada, do verso 21 ao verso 23, quando nós falamos ali sobre a profissão de fé e a obediência. Os cristãos verdadeiros são aqueles que, além de professar uma fé genuína em Jesus Cristo, ou correta, adequada, ortodoxa, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Salvador, acompanham essa declaração uma vida de obediência e de sujeição. Essa é a autenticidade, esse é o diferencial. Outros podem até professar uma fala ortodoxa, correta, Jesus Cristo é Senhor, mas se essa declaração não vier acompanhada de obediência, eis aí o que o distinguirá dos que são de fato discípulos de Jesus Cristo. Quanto a isso, o profeta Isaías relata o seguinte: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, falam, mas não fazem. Ó Senhor, tenha misericórdia da minha própria vida, que eu seja reconhecido pelo Senhor como autêntico servidor do Senhor, que eu procure a cada dia abrir mão da minha própria vontade para obedecer-te, e assim, e tão somente assim, ser conhecido como de fato um seguidor de Jesus, que não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma humana, se humilhando, abrindo mão de vontades e direitos e prerrogativas. Agora, nesse parágrafo que nós lemos, do 24 ao 27, das duas casas, das duas construções, dos dois fundamentos, o nosso Senhor diz que ambos ouvem as suas palavras, ambos ouvem o nosso Redentor de forma atenta. Não há aqui nenhuma exortação de Jesus Cristo quanto a não ouvirem, a não estarem atentos ao que estava sendo ensinado, como nós vemos em outros momentos. Esse povo não ouve a minha voz, esse povo não me conhece. Aqui não há essa repreensão, porque esses ouvem sim. O problema não está nisso. Eles ouvem as palavras de nosso Redentor, mas não as colocam em prática. A verdadeira pergunta aqui nesse trecho não é se ouvem os ensinamentos de Cristo, nem mesmo se os respeitam ou se creem neles, mas se fazem, se praticam o que ouvem. A inquirição não deveria ser: você crê no Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta que muitos podem responder de forma irresponsável, e que ainda que dizem ou que digam sim, creio, cremos, isso não autentica muita coisa.
Sobre isso, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O apóstolo João, na sua primeira carta, escreve: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Se o problema na passagem anterior, daqueles que proclamam que Jesus é Senhor, Senhor, mas ouvirá de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que iniquidade que eles praticam? Eles falam, mas não fazem. Qual é o problema aqui? Ouvem e não praticam. Nosso Senhor apresenta aqui para nós uma coisa muito interessante também: as provas, as comprovações. É o 2.3 ali para quem está anotando. As provas são inevitáveis durante a caminhada. Elas virão. Como nós veremos numa citação de Calvino daqui a pouco, essas provas, essas provações, elas virão agora, ou elas virão no juízo final. Essa peneira, esse funil, ou é agora, ou será terrivelmente no juízo final. O que mais falar sobre as provas? Elas são reveladoras. As provas distinguem os falsos dos verdadeiros. As provas, as provações para os falsos, para os falaciosos, para os que aparentam ser cristãos, é um caos. Eles fogem dela. Para eles é a expressão do abandono do Senhor. Os problemas, para eles, é fruto de maldição, deve ser resistido, ou provas devem ser resistidas. Mas para aqueles que andam com Jesus, as provas são evidência do seu amor, são evidência da sua graça e da sua misericórdia, porque é o que pode testificar, é o que pode apurar, é o que pode purificar. As provas distinguem os falsos dos verdadeiros, e ainda, as provas são indistintas, elas não escolhem uns em detrimento dos outros. Não nesse caso. Nesse caso, as provas recaíram sobre ambas as casas. O texto diz para nós aqui que as provas, o que diferenciou uma casa da outra foram as tempestades. As tempestades são provas, permitem a aprovação ou a reprovação. Às vezes, uma tempestade de crises ou calamidades revela que tipo de pessoa nós somos. E aí então agora eu cito Calvino, quando ele diz assim: a verdadeira piedade não se distingue totalmente de sua imitação, até que venham as provações. A verdadeira piedade não se difere, não se distingue da falsa piedade, não se distingue totalmente da sua imitação, até que venham as provações. Caso contrário, a tempestade do dia do juízo certamente fará. Se as provas ao longo da caminhada não fizerem essa distinção,
Com toda certeza, as provas do juízo final certamente farão. E aqui eu recorro a John Stott, que diz assim: a verdade sobre a qual Jesus está insistindo nesses 2 parágrafos finais do sermão é que nenhum conhecimento intelectual dele, nenhuma profissão de fé meramente verbal, embora ambos sejam essenciais em si mesmos, não podem substituir a obediência. A pergunta não é se nós dizemos coisas bonitas, se nós dizemos coisas polidas, ortodoxas, entusiásticas sobre Jesus. A questão não é se nós ouvimos suas palavras, se prestamos atenção a elas, se as estudamos, se meditamos e as memorizamos, e se até nos empaturramos as nossas mentes com seus ensinamentos. A grande questão é se nós fazemos o que dizemos e se praticamos o que sabemos. Em outras palavras, se o senhorio do Senhor Jesus que professamos é grande realidade na nossa vida. É mesmo? Jesus é seu Senhor mesmo? Tem certeza disso? Não responda rapidamente. Pense antes de responder. É Jesus que é seu Senhor ou é o seu coração enganoso? Ou é a sua vontade, as suas preferências? É Jesus que rege a sua vida ou as suas inclinações e vontades? O que aborrece você? Frustrar as vontades do Senhor? Ou seja, não atender, não acatar, desobedecer ao Senhor? É isso que te faz contrito? É isso que quebranta o seu coração? É isso que te incomoda? É isso que faz com que você, ao exemplo do apóstolo Paulo, esmurre o seu próprio corpo, esmurre o seu próprio peito? Porque tendo pregado a outros, tendo professado a fé em Jesus Cristo, não venha ser tropeço, não venha ser falso. É isso que te incomoda? É isso que te frustra? Ou o que te frustra são os nãos que você ouve do dia a dia? São os incômodos dos relacionamentos do dia a dia? O que te incomoda é a dificuldade no seu relacionamento conjugal, os desafios de viver com seus irmãos em Cristo. O que te desafia é abrir mão de você ser quem você é. Ou o que te incomoda é o que incomoda o Senhor? Eu temo em responder rapidamente essa pergunta. Não sei se já disse para os irmãos, mas alguns anos atrás, e já talvez uns 20 ou quase perto disso, estava voltando de férias, meu último dia de férias. A gente até ficou assistindo, não tinha o Mateus ainda. Estava assistindo o filme até mais tarde, a gente colocou até um colchão na sala para a gente ficar assistindo até mais tarde, que o outro dia era o último dia de férias. Vamos acordar tarde, vamos sair da rotina, é o último dia. E aí eu estava arrumando a cama e veio um cântico assim na minha mente. Naquela hora veio, vamos ver se vai vir agora também. Do vaso de bênção, o cântico, aquele corinho. Como é que é? Esse é o hino, irmãos. Esse é o hino. Tem um cântico, não tem? Esse aí, mas canta afinadinho melhor agora. Senhor amado, quando eu cheguei nessa parte, eu parei. Para, porque o Senhor pode ouvir o que estamos falando. Eu parei de cantar, estou sendo sincero. Falei, não vou cantar, agora não vou cantar. Quando chegou nessa parte, quebra a minha vida, eu falei, eu parei na hora. Estou sendo sincero, irmãos. Aí veio um outro, aí agora veio o hino. Agora é o hino. Quero ser um vaso de bênçãos, boas novas que vêm lá dos céus. É um refrão.
vaso que leve a mensagem de amor. Eu parei de novo. Que o Senhor não nos permita sermos hipócritas. Que o Senhor nos ajude a sermos cristãos autênticos e verdadeiros com todas as nossas mazelas, com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições e com a impossibilidade de conseguirmos alcançar isso plenamente nesta vida, mas que sejamos incansáveis em buscar, que sejamos incansáveis em renunciar, que sejamos incansáveis em abrir mão e renunciar e se render e dar um passo atrás e abaixar a cabeça. Eu ainda não consigo, Senhor, mas uma coisa eu quero, uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, das falhas de ontem, da dificuldade de cantar esses cânticos ontem, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Por mais difícil que seja, eu quero poder cantar esse cântico, eu quero poder cantar esse hino e ser autêntico. Esse é o meu desejo ainda, e eu repito, ainda que eu não consiga isso de forma plena e total nesta vida, que minha vida seja caracterizada por uma incansável busca de me aproximar de Cristo Jesus, usando todos os recursos que Ele colocou à minha disposição. A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundante graça. Quando a Bíblia nos chama de despenseiros da sua multiforme graça, diz duas coisas interessantes: que nós somos despenseiros, nós temos acesso à dispensa, para que essa graça seja acessível às pessoas. E a outra coisa que ensina, que na presença do Senhor a graça é abundante, é multiforme. Último, irmãos, 2.4. Entenderam por que não dava para encerrar o Sermão do Monte hoje de manhã? Por isso que eu preguei outro sermão, porque nós ainda vamos ficar aqui mais um pouquinho. 2.4. Nosso Senhor fala para nós aqui sobre as duras consequências. Esse é o momento de nós fazermos uma pausa e fazermos uma reflexão sobre as ameaças que o Senhor apresenta até aqui para nós. Se você voltar um pouquinho aí os olhos, ainda no capítulo 7, no verso 13 e 14, quando nosso Senhor fala das duas portas, quando fala dos dois caminhos, Ele faz uma ameaça. Ele diz: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Quando nós vamos para o trecho seguinte, do verso 15 ao verso 20, quando fala dos falsos profetas: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nosso Senhor diz lá também uma coisa muito dura. Ele diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. No trecho seguinte, do verso 21 ao 23, que nós lemos hoje, quando ele fala da profissão de fé sem obediência, aqueles que professam a fé nele, que declaram-no como Senhor, mas que não obedecem, ele diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, e eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E ao encerrar o Sermão do Monte, nesse trecho de hoje, do 24 ao 27, quando fala das duas casas, quando fala do homem que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, esse homem é comparado a uma casa. Essa casa vai ser destruída, vai ser reduzida ao pó, vai ser varrida por uma violenta tempestade. Essa casa é a pessoa. Será que o nosso Senhor está querendo assustar as pessoas para conduzi-las ao reino? Segundo as minhas fontes,
Sim. Nosso Senhor quer alertar os seus ouvintes. Jesus não está brincando. É possível muitas pessoas brincarem com Ele, mas Ele nunca brinca. É possível muitas pessoas fazerem a obra, caminhar a vida cristã de forma relaxada, de forma hipócrita, de forma falsa, de forma medíocre, de forma ímpia, de forma pecaminosa, mas Ele não brinca. Alguns podem se aproximar de Cristo por causa da atração pelo perdão, e muitos vão pela promessa de perdão. Alguns talvez sintam os primeiros impulsos em segui-lo, quando vislumbram pela primeira vez a imensidão de seu amor, e são atraídos por esse amor, pela integridade da sua vida, se sentem interessados a segui-lo, ou talvez se sintam envergonhados por causa de alguma falha. Mas não são poucos os que se aproximam de Jesus, somente porque percebem que as questões com as quais nosso Senhor Jesus está particularmente interessado são questões eternas. Em última análise, o nosso Senhor está interessado nada mais nada menos do que céu e inferno. Muitos podem ser atraídos ao Senhor por outras razões e outros argumentos, mas não são poucos os que acordam diante da ameaça do porvir. Carson diz assim: se você está dormindo um sono profundo em uma casa perigosa, ameaçada de inundação, devia agradecer se eu bater a tua porta para despertá-lo. Segundo ele, é o que Jesus está fazendo aqui. Eu vou assustá-lo, vou tentar levá-lo para um lugar seguro. Você precisa estar consciente do perigo para querer deixar-se levar, no caso de uma ajuda de uma casa. Da mesma forma, nosso Senhor conclui o Sermão do Monte, despertando homens, deixando-os tão assustados, a ponto de procurarem o reino, não apenas de se sentirem atraídos por Ele por causa de uma mensagem, mas todo aquele que ouve as palavras do Senhor como nós estamos ouvindo e não as pratica, quando vierem as provas, sejam agora ou sejam no porvir, será grande a nossa ruína. Muitos de nós não têm medo do inferno. Muitos de nós não param para pensar sobre isso hora nenhuma. Nós falamos o que queremos falar, fazemos o que queremos fazer, vivemos como queremos viver, sem pensar que de fato existe o inferno, e que no último instante vai dar tudo certo e acabou e está tudo bem. Carson faz uma outra citação, e eu estou caminhando para encerrar. Jesus Cristo fala sobre o inferno com o dobro de frequência que fala do céu. As páginas da Bíblia ressaltam metáforas e transbordam de recursos linguísticos para descrever as delícias sagradas do novo céu e da nova terra, ainda por vir. Mas esse empenho verbal não é menor quando esboçam os horrores e os terrores do inferno. A Bíblia se refere a ele, o inferno, de várias formas, como o lugar de trevas exteriores, o lugar onde o verme não morre, o lugar de exclusão e rejeição, o lugar de fogo e tormento, o lugar onde não haverá consolo, ao contrário, haverá choro e ranger de dentes. Eu concluo reiterando o que falei outras vezes. Já está muito claro para nós que Jesus não está ensinando aqui que o caminho da salvação, ou o caminho para entrar no reino dos céus, é por obras de obediência ou de práticas corretas. Nós sabemos que se adentra no reino dos céus pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O que o nosso Senhor Jesus destaca aqui é que aqueles que verdadeiramente ouvem o Evangelho e professam a sua fé,
sempre hão de obedecê-lo e de demonstrar essa fé. É a graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E essa fé precisa ser expressa. Eu não posso dizer que sou salvo pela fé, salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, se essa graça não se evidencia numa vida de obediência, se a minha vida não é caracterizada por uma obediência, se a minha vida não é caracterizada por uma insistente busca pela prática coerente da palavra. Então, de fato, eu estou me enganando, como Tiago diz. Eu estou falando sobre graça como um conceito, não uma verdade na minha vida. Que Deus conceda ao seu povo um espírito contrito. Que esse povo, que nós todos, roguemos a Ele graça e perdão. E que nos conformemos cada dia mais com as normas e com as perspectivas do reino. Que eu não tenha de ouvir pregadores falsos. Se por acaso ouvi-los, que eu possa identificá-los. E que estes sejam os nossos critérios. São critérios elevadíssimos. Se esses pastores pregam sobre a porta estreita, pregam sobre o caminho apertado, se esses pregadores pregam sobre renúncia, sobre nascer de novo, se pregam sobre morrer para si mesmo, e se esses mesmos pregadores andam por esses caminhos, critérios elevadíssimos, que muitos não querem anunciá-los, para não serem cobrados por isso. Por mais desafiador que seja, eu quero ser avaliado por esses critérios. Me avaliem como pastor de vocês, pelos ensinos acerca dos caminhos estreitos, e pela observância, se eu mesmo me esforço e procuro, dependendo sempre da graça do Senhor, para eu mesmo trilhar neles. Preciso pregar sobre renúncia e viver sobre elas. Não quero ser avaliado se eu esqueci do seu aniversário, porque não é o que a Bíblia exige de mim. Que o Senhor nos livre de convivermos com falsos cristãos, assim como nos livrar de viver sobre a influência de falsos pregadores. Que nos livre de conviver com falsos cristãos. Mas se por acaso acontecer que nós estejamos atentos e saibamos identificá-los, se eles professam a fé em Jesus Cristo e obedecem a Jesus, se os seus frutos, as suas condutas demonstram que eles praticam o que eles ouvem e se eles obedecem o que professam. Agora, se eles professam a fé e não obedecem ao Senhor, obedecem a si mesmos, se eles ouvem a palavra do Senhor e não as praticam, eles não merecem nossa confiança. Que o Senhor nos livre, não só de falsos pregadores, de falsos cristãos, mas nos livre de nós mesmos sermos esses falsos. Que nós não nos acostumemos com o Evangelho da graça. Nós não acostumemos apenas com a mensagem salvadora de Jesus, sem estarmos atentos, que muitos que professam a mesma fé que você vão para o inferno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que levante entre nós um povo que se chama pelo seu nome, um povo separado, distinto, íntegro, que inteiramente serve ao Senhor e se sujeita a Ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Que todos nós possamos dizer algum dia de forma sincera: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E que esse viver seja marcado por uma fé genuína em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.